Boa noite. Meu nome é Tamires Carmen Santiago. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso para o curso de bacharelado em administração pública. Tive como orientadora a professora Marta Noia, e o meu tema de estudo foi os fatores que influenciam o clima organizacional na satisfação dos colaboradores da divisão de tributos e dívida ativa no município de Botirama. O clima organizacional é a situação em que o colaborador se encontra dentro do ambiente de trabalho, que influencia em seu comportamento tanto positivamente como negativamente. Atualmente, as organizações passam por constantes transformações, havendo assim a necessidade de se buscar por inovação. O fator humano é o ponto-chave para a melhoria nas organizações diante de um mundo tão concorrido. Mas hoje em dia, o que se tem visto com muita frequência são as reclamações dos colaboradores em diversas áreas, mostrando-se insatisfeitos com as condições em que trabalham, com as suas remunerações e com a falta de realização profissional. Foi a introdução já falada. E o meu problema de pesquisa foi quais os fatores que influenciam o clima organizacional da divisão de tributos e dívida ativa do município de Botirama. A justificativa é a ideia de se fazer um estudo sobre o clima organizacional da divisão de tributos e dívida ativa surgiu a partir do pressuposto que no mundo globalizado em que se está inserida, a qualificação e a motivação das pessoas são vitais para a sobrevivência das organizações. Nos últimos anos, os dirigentes das organizações têm investido mais atenções aos estudos do clima organizacional, procurando detectar deficiências e distorções no ambiente de trabalho. O ser humano não é mais considerado como um apêndice da máquina, pois é através das pessoas que as organizações atingem seus objetivos. O fator humano é a mola propulsora, o diferencial no mundo competitivo, e é por meio da motivação do indivíduo que ele procura se especializar para estar inserido em todo esse processo compensador. O que se tem visto em algumas organizações são investimentos em equipamentos, na qualidade dos produtos e serviços, deixando muitas vezes treinamento e a qualificação dos colaboradores de lado. As organizações devem ouvir seus funcionários com a missão de proporcionar-lhes um clima organizacional saudável, a fim de mantê-los satisfeitos, motivados, pois o capital humano é a fonte de criação e inovação dentro da organização. Para que a organização tenha sucesso, é preciso saber lidar com a sinergia dos colaboradores, visando o benefício coletivo, tornando o ambiente agradável e facilitando o convívio dos funcionários. Um clima organizacional negativo propicia características como apatia, rotatividade de pessoal, frustração, insatisfação, conflitos, entre outros. As pessoas ficam cada vez mais desmotivadas, com autoestima baixa e, acima de tudo, apresentam frustrações em suas atividades. As organizações não precisam somente de equipamentos e insumos para alcançar seus objetivos e aplicar seus recursos. Elas precisam também de capacitação humana. As empresas precisam de funcionários satisfeitos, porém muitas vezes é difícil atingir essa motivação, pois o que motiva uns pode não motivar outros. Aí o objetivo geral da pesquisa foi levantar quais os fatores que influenciam o clima organizacional na satisfação dos colaboradores da divisão de tributos e dívida ativa, no intuito de medir a satisfação dos colaboradores e a sua motivação. Os objetivos específicos foram identificar o número de colaboradores ativos na organização, suas remunerações e o tempo de serviço, averiguar as condições gerais no local de trabalho, como higiene, temperatura, instalações e equipamentos, compreender como a organização chegou ao atual estágio motivacional e mostrar que funcionários motivados, satisfeitos e valorizados pelas organizações produzem com qualidade, trazendo
metodologia utilizada. Segundo a classificação de Vergara, ele apresenta dois aspectos de pesquisa, quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, pode-se considerar exploratória, pois busca fazer um levantamento bibliográfico, e descritiva, pois procura identificar os fatores que influenciam o clima organizacional, através de questionários, averiguando os fatores recorrentes ao mesmo. Quanto aos meios, pode-se considerar a pesquisa como sendo de campo e bibliográfica. De campo, pois foram aplicados questionários diretamente às pessoas envolvidas, e bibliográfica, pois teve como base artigos, revistas e redes eletrônicas, entre outros. Sua abordagem foi quantitativa e qualitativa. Quantitativa devido à aplicação e tabulação de questionários, e qualitativa, pois foi feita a interpretação dos dados coletados. A pesquisa classifica-se como fonte primária ou direta e secundária. Primária, pois serão coletados dados de forma direta dentro da organização, e secundária, devido à utilização de livros e artigos já publicados. Através do levantamento realizado, identificaram-se os fatores que influenciam o clima organizacional em relação à organização. A pesquisa em questão teve como população 10 funcionários devidamente efetivos. O questionário foi aplicado no dia 11 de outubro de 2013, construído com 25 questões, 24 perguntas fechadas e uma pergunta aberta, onde os funcionários deram sugestões para a melhoria do clima organizacional. A indicação do conteúdo. O presente documento está estruturado em 3 capítulos. Na introdução, apresenta-se a parte introdutória da dissertação. No primeiro capítulo, apresenta-se o referencial teórico relacionado com o tema. O segundo capítulo refere-se à apresentação e análise dos resultados. O terceiro capítulo é destinado a considerações finais, bem como as sugestões, as recomendações julgadas importantes. E finaliza-se listando as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa dissertação e o apêndice. Apresentação da organização. O trabalho foi realizado na divisão de tributos e dívida ativa aqui do município de Guatirama, que tem em seu quadro de funcionários uma equipe montada de 10 funcionários, 4 agentes de arrecadação, 1 agente administrativo, 2 auditores fiscais, 1 agente de serviço, 1 coordenador e 1 procurador-geral da Fazenda Municipal. As variáveis analisadas foram o perfil do funcionário, o ambiente de trabalho, operação no ambiente de trabalho, reconhecimento e identificação com a organização, comunicação e conflitos e remuneração e estabilidade. Os resultados alcançados, conforme as variáveis analisadas, a cooperação no ambiente de trabalho foi uma das que apresentou maior índice de satisfação, mostrando interação entre as equipes e confiança entre os colaboradores, proporcionando relações duradouras e significativas para as pessoas. As variáveis como remuneração e estabilidade apresentaram os menores índices de satisfação entre os colaboradores, sendo esse um fator muito importante na relação de trabalho. Sua insatisfação pode contribuir para a fonte de segurança e pressão no clima organizacional. O ambiente de trabalho teve um índice elevado de satisfação entre os colaboradores, porém não contempla plenamente as expectativas dos funcionários, sendo assim um objetivo de atenção para a organização. O clima organizacional observado não pode ser visto como permanente, mas, como os funcionários percebem, no momento ele é temporário, referindo-se a um momento específico e pode sofrer alterações ao decorrer do tempo, em suas funções de várias variáveis, sendo elas internas e externas. Grande parte dos funcionários
melhorar. Essa motivação pode ser monetária ou não monetária. Esse último fator pode ser estimulado através de treinamento e reconhecimento, gerando um grande incentivo para o colaborador desempenhar suas funções com eficiência. A pesquisa sobre o clima organizacional é um instrumento de suma importância nas organizações, pois são através delas que se pode analisar os efeitos dos fatores internos e externos que influenciam de forma positiva ou negativa entre a organização e seus colaboradores. As sugestões: sugere-se à organização pesquisada a reavaliação do plano de carreira dos colaboradores, levando em consideração tempo de serviço, qualificação e responsabilidades para o desempenho de suas funções, objetivando o reconhecimento da capacidade profissional, onde consequentemente irá gerar frutos positivos para a organização. Constatou-se que é possível buscar um melhor clima organizacional através da reavaliação de políticas de recursos humanos, centrando essencialmente na valorização da competência profissional mediante a implementação de programas de desenvolvimento gerencial, com a finalidade de qualificar e preparar novos gestores universitários, oferecendo ainda condições físicas e materiais mais adequadas ao trabalho. Logo, diante dos resultados, propõe à organização a análise da satisfação de seus colaboradores a fim de corrigir e melhorar os fatores geradores de insatisfação, para assim poder atingir o melhor nível organizacional. Aqui foi as referências principais utilizadas.